Eu sou melancólica e eu tenho todos os motivos do mundo para odiar o cristianismo. Quando eu frequentava a igreja na minha infância, eu era muito excluída do grupinho que já tinha formado ali, as criancinhas que eram os filhos dos pastores. Eles eram saudáveis, eram ricos, eram bem cuidados, eram amados pelos pais. E eu era uma criança toda traumatizada, não tinha pai nem mãe, era deprimida, tinha dificuldade de interagir. Então já começa por aí que desde criança eu já comecei a ter traumas de frequentar a igreja, porque eu sabia que aquelas pessoas eram os escolhidos, os filhos amados de Deus, e eu me via muito diferente daquilo. Eu tinha certeza que eu não pertencia àquele ambiente. Segundo motivo, as melhores amizades que eu já tive na vida, os mais íntimos, amigos que eu mais amei, que eu mais amo, são pessoas com orientação homoafetiva. E a minha lealdade e empatia com essas pessoas, com certeza, é um grande empecilho. Terceiro, eu sei que, historicamente, quantas crueldades já não foram cometidas em nome da igreja e, como melancólica, meu senso de justiça apita muito forte dentro de mim. Quarto, eu sempre me senti muito perseguida e pressionada por aquele mandamento de honrar pai e mãe, mas eu sou filha de uma mãe narcisista, eu cresci recebendo todo o ódio, maus tratos e negligência, num ambiente em que eu conheci a maldade muito cedo na vida de uma pessoa que eu achava que eu deveria confiar. Sempre pensei que se Deus existe, com certeza ele não tá vendo que eu existo, ele não tá olhando pra mim. E por fim, eu sou uma pessoa com muitas tatuagens, então eu sofro preconceito e olhares tortuosos da maioria das pessoas que frequentam uma igreja. Todas essas regras e comportamentos hipócritas das pessoas que se chamam de crentes é um forte motivo para rejeitar completamente esse negócio de cristianismo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu sempre tive uma curiosidade com a Bíblia. Como assim que esse livro é tão antigo, é o mais comprado, o mais lido do mundo? Como que ele transforma as pessoas? O que tem nesse livro? Eu comecei a observar tantas pessoas que eu admirava e elas também se auto-intitulam crentes, mas eu admiro elas, eu vejo verdade nelas. Então eu fiquei encucada como que algumas pessoas são tão maldosas e hipócritas, mesmo frequentando uma igreja, enquanto outras são tão diferentes. Essa pulga atrás da orelha nunca saiu de dentro de mim, sempre essa atração por Jesus, uma atração difícil de explicar, uma atração irresistível. E eu comecei a tentar me comunicar com esse Deus. Comecei a tentar fazer orações sozinha, no meu quarto, do jeito que eu sabia, do jeito que eu achava que era certo. Eu comecei a orar porque eu queria continuar acreditando no amor. Eu queria conhecer o amor. Eu tinha procurado o amor em tantas pessoas e as pessoas sempre me decepcionando. Então, será que o amor realmente existia? Eu comecei a orar ativamente, pedindo só isso. Eu queria conhecer o amor. Eu só queria conhecer o amor. É só isso que eu queria. Até que, quando chegou a minha primeira filha, pela primeira vez eu me senti vista por Deus. Eu me senti validada, como se a minha presença tivesse finalmente chegado aos olhos dele. Primeira vez que eu percebi que eu recebi uma bênção, que foi a minha primeira filha. Aí eu comecei a ler sozinha o livro da Bíblia. E aí, depois disso, eu conheci. Eu conheci o amor. E agora eu entendo. Agora eu entendo que a gente tem um problema com as pessoas religiosas. Nós não temos um problema com Jesus. Afinal, quem, em sã consciência, iria ter algum problema com o amor? Quem, em sua consciência, iria rejeitar amor, rejeitar perdão, rejeitar cura? O nosso problema não é com Jesus, é com as pessoas religiosas. E a primeira coisa que você entende quando você vai ler a Bíblia é que Jesus também teve um problema com as pessoas religiosas. Isso não é de hoje, não é de agora. Ele mesmo teve o mesmo problema com hipocrisia. Quem nunca leu a Bíblia e só enxerga o Jesus gentil, tranquilinho e bonzinho, é que você não viu como ele se comportava quando ele via as hipocrisias, os religiosos hipócritas, que na época eram chamados de fariseus. Eu só quis fazer esse vídeo para deixar bem claro que a gente tem que ter clareza disso. Nós não temos problema com Jesus, nós temos problemas com as pessoas religiosas, igualzinho ele também teve. E sabe, eu ainda não tenho
todas as respostas e explicações para as minhas dúvidas. Mas agora que eu conheço Jesus, agora que eu já tenho uma história com ele, depois de tudo que ele já fez por mim, tudo que ele já mudou em mim, tudo que ele já me ensinou, e todas as vezes que ele me mostrou e provou pra mim de novo, que ele tá aqui comigo, que ele me ama, hoje eu não me sinto mais obrigada a seguir regras do que as pessoas acham que deveria ser o estereótipo de uma pessoa crente. Mas quando eu tenho um relacionamento direto com Jesus, com a pessoa de Jesus, o Pai, o Espírito Santo, ele me deu uma escolha. Ele me mostrou duas possibilidades de futuro. Ele me mostrou quem eu vou me tornar se eu escolher o caminho sem ele, o caminho do mundo, e quem eu vou me tornar se eu escolher caminhar com ele. Eu entendi que não é porque as pessoas distorcem o amor, que as pessoas cometem erros em nome do amor, não é por isso que eu vou deixar que esses erros me façam desistir do amor. Porque eu quero, eu escolho, porque eu preciso acreditar que o amor existe. Apesar de tudo de horrível que a gente vê no mundo e que a gente sofre nesse mundo, é minha escolha, minha decisão, que a única vida que eu quero viver é a vida em que o amor existe.